Bem, pessoal, eu estava olhando aqui, né, notícias que têm saído sobre a questão da Copa do Catar, que vocês me perguntaram muito, sim, Júlio, por que tem jogadores com sintomas gripais, não estão dosando Covid, né, o que está acontecendo lá no Catar, né? Pra vocês terem ideia, né, vocês falam aqui, eu, às vezes colocam até termo em inglês e vê o que está saindo de matéria mesmo, de especialista comentando, né? Porque muitas vezes situação como Copa do Mundo, você não vai encontrar um artigo discutindo um tema, né? Você vai ver a imprensa levantando esse tema, eles acabam trazendo especialistas do mundo inteiro, né? E eu achei bem curioso que do mundo inteiro, né? Eu falei que a China tinha criticado, né? Estados Unidos, Europa, encontrei matéria de quase todos os países criticando fortemente a postura do Catar, porque não é uma coisa só que aconteceu com o Brasil, sintomas gripais aconteceram também em outros locais. A gente sabe que a Covid, de um modo geral, pessoa jovem, ativa, que está com a vacina em dia, né? De um modo geral, a pessoa não vai ter grandes complicações, né? Mas muitas vezes quando acontece isso, né, a pessoa tem sintomas sugestivos e ela não testa, né? Há uma sensação, e é o que está acontecendo na Copa do Mundo Catar, de negar um fato, né? Negar um fato que a gente está vivendo uma pandemia e que para saber se está Covid ou não, você tem que testar. Obviamente tem muito interesse comercial por trás disso, né? Porque você imagina um grande craque de um time vê um resultado positivo para a Covid e ele vai ter que ficar aí fora, né? Vai ter aquele período, né, de isolamento, tudo aquilo. Isso teria um impacto gigantesco quando a gente está falando de evento de tão poucos dias como acontece a Copa do Mundo, né? Mas, por outro lado, né, a ciência, né, ela envolve princípios, envolve técnicas que estão acima dos interesses comerciais, né? Por isso que toda vez que a gente falou de Covid, falou de pandemia, a gente fala assim, ó, a ciência coloca isso. Então, assim, se você está no meio de uma pandemia, as pessoas têm sintomas gripais, a principal suspeita, ainda mais em questão de viagem, conectando pessoas do mundo inteiro, Europa está vivendo em surto, né? Covid, Brasil também está vivendo, tanto que tiveram pessoas, apresentadores, né, tudo famosos, que tiveram Covid e não se apresentaram, não foram locutor, uma série de coisas, né? Muitos jogadores de futebol brasileiro aposentado, tudo isso aconteceu no Brasil, né? Quando chega lá no Catar, acabou, não se testa mais. Então, isso realmente tem impacto, porque contra tudo que a gente pensa de princípio científico, né? Que você tem que testar, você tem que ver o que está. Isso tem que estar acima do interesse econômico. E além disso, né? Isso também passa para o mundo a falsa sensação que a pandemia acabou, que o Covid não existe mais. Já que a atleta está tendo sintoma de Covid e ninguém está testando, porque eu vou testar, né? Então isso tem impacto não só no campeonato, não só na Copa do Mundo, como passa essa sensação para todo mundo. Máscara não se utiliza, não se testa mais ninguém que tem sintoma, e isso acaba passando. E eu senti isso no meu canal, muita gente questionando isso, com razão, né? Porque você tem uma sensação diferente do que a gente viu nas Olimpíadas, né? Que você via casos até de atletas que tiveram que ser afastados porque estavam com teste de Covid, né? Positivo. Na Copa do Catar, sumiu o tema. Ninguém ouviu falar no tema, não tem máscara, não tem nada, e não se testa jogador se tiver sintoma, tudo isso, tá bom? E esses especialistas que eu vi, todos criticaram fortemente. Então, realmente, vocês levantaram isso, eu fui atrás. É um fato muito negativo da Copa do Mundo do Catar. E vamos aguardar para ver que impacto isso terá nas pessoas, porque a sensação que dá é que não tem mais Covid e que não precisa testar, tá bom? Mas a gente sabe que não é isso que deve ser feito.